quadrado e riu, observando que ela era adorável. E ela era exatamente a mesma que na tela. No mesmo momento, ela se virou bruscamente para trás, com uma expressão arrogante e presunçosa em seu rosto, olhando através de todas as outras pessoas, e Doc, que estava parado em seu lugar. Vi o olhar dela, olhando para frente, com um olhar insatisfeito. E pensei que ela estava zombando dele, e ela tem uma pergunta escrita em todo o rosto. O protagonista saiu com todos e levantou um pouco a cabeça, com uma expressão séria no rosto, enquanto as constelações eram vistas rindo. Vendo que todos aqui parecia ter saído das telas, e perguntando quem estava lá a seguir, Doc direcionou bruscamente seu olhar para frente e ficou muito surpreso, com os olhos bem abertos, e não entendeu o que estava acontecendo. O protagonista ficou em seu lugar, olhou para frente. Quando de repente houve silêncio no corredor e vários telas apareceram bem na frente dele, com momentos de sua batalha no Soul Dome. Iris ficou de lado e colocou a mão no rosto, rindo dele, enquanto o protagonista olhava para frente, com um insatisfeito e envergonhado, expressão em seu rosto perguntando por que eles estavam quietos. E ele realmente não é popular. E uma das constelações disse que era Kim Dae-jun, da Península Coreana. O protagonista ficou muito surpreso e continuou a ficar em seu lugar, no meio do salão de banquetes, cheio de constelações, e na forma de várias armas e outros objetos. E eles disseram que este era o mesmo Kim Jakia, ou Kim Doja, o rei do mundo sem rei. E um homem que pode enfrentar o incrível. Doc continuou a avançar no salão de banquetes, enquanto um bambucane estava ao seu lado, dizendo que eles se lembram dele, e ele é aquele general careca da justiça. E atrás dele estava uma estátua de um guerreiro se dirigindo a ele, dizendo que ele é o grande rei Umu. E ele encenou um espetáculo em terras pacíficas. E foi extremamente bom. No mesmo momento, Iris, que estava parado em seu lugar, ficou muito surpreso e assustado com o que estava acontecendo. Não entendendo, voltando, enquanto a constelação continuava a dizer, para acenar para ele e até enviar 3.000 moedas para ele. E todos deveriam vir aqui. O protagonista continuou a caminhar ao longo do tapete, cercado por um grande número de constelações, que dizia que o próprio Kim Dae-kia estava aqui. E ele era mais bonito do que todo mundo. Eles disseram, e ele era geralmente bonito. E bem na frente dele, não entendendo o que estava acontecendo, ficaram momentos de Iris e Selena das batalhas de John. Apareceu na tela do sistema e a constelação começou a dizer que era Yujin, Hayaki, o Rei Supremo. Quem foi o melhor? John caminhou para frente ao longo do tapete vermelho e olhou para o lado com um olhar insatisfeito e crítico. Enquanto a constelação foi vista,
Eles dizem que ele deveria entrar em suas nebulosas. E ele é muito bonito. O protagonista correu abruptamente de volta, assistindo o que estava acontecendo com uma expressão séria e calma no rosto, pensando que isso era esperado em Jin. A popularidade de Ryuki não era apenas uma piada. E havia mesas de banquete bem na frente dele. Doc caminhou até uma das cadeiras vermelhas e colocou a mão nele, levantando a cabeça um pouco. E notei Iris parada bem na frente dele, que não conseguiu encontrar as palavras certas. Ela continuou a ficar em seu lugar. Abaixou a cabeça um pouco e mexeu desajeitadamente com os dedos. E Doc ficou em seu lugar. Ele estava simplesmente em silêncio naquele momento. Imagens do passado recente apareceram no sistema. Tela, onde Iris foi apresentada como a deusa sangrenta de Red. Square com uma expressão arrogante no rosto. Ela disse que isso era tão... E Doc ficou ao lado dela, colocando a mão na mesa. E disse que se ela quer sobreviver, então ela deve tentar não tomar ações precipitadas, enquanto ela mesma estava ao lado dele, ouvindo suas palavras. E várias janelas de notificação do sistema notificou que várias constelações ficaram maravilhados com sua prudência. E para uma observação tão apropriada, muitas constelações o patrocinaram 5.000 moedas. Iris estava muito assustada e surpreso com o que estava acontecendo, olhando para o futuro em várias notificações do sistema. Janelas que apareceram como se do nada. E disse que eles tinham sido filmados todo esse tempo. E Doc em pé, em seu lugar, e um pouco para o lado. Olhou para ela, pensando que é ingênuo acreditar que... Uma vez que eles chegaram no mundo das constelações. Então, por algum motivo, a gravação deve parar. A constelação, na forma de vários objetos no salão, levitou no ar no salão de banquetes. E assistiu o que estava acontecendo na tela do sistema. Enquanto o protagonista raciocinou que no banquete, dramas humanos são servidos como prato principal. E apesar de todo o apoio, eles são todos seus verdadeiros inimigos, que um dia teremos que lutar. Doc virou bruscamente a cabeça para o lado. Levantando um pouco o olhar, olhou para frente, com uma expressão séria no rosto. Bem nas constelações acima, que estavam olhando para ele, e ele pensou que as constelações históricas estavam no primeiro andar, e os lendários estavam no segundo. E eu raciocino que aqui você precisa pesar todas as suas decisões. No mesmo momento, ela se lembrou dos eventos do passado recente, quando ele estava na carruagem, e voltou enquanto Dionísio disse a ele que ele deve se lembrar que ninguém poderia ser confiável. E ele pensou que provavelmente disse isso por um motivo. Iris ficou em seu lugar, levantando as mãos para o rosto. E ficou muito envergonhado com o que tinha acontecido. Enquanto o protagonista se afastou dela com um eu confiante e calmo olhar raciocínio, que é aquele que pode ser usado, até que uma das constelações o chamou
e disse que ele deveria ir aqui. Doc virou bruscamente para o lado com grande surpresa. E, na compreensão, olhando para frente em várias constelações no ar, na forma de objetos, após os quais ele, olhando pro lado, disse que este era o general careca da justiça e a senhora dormindo em sedas, e vários objetos levitando no ar. Disse que ainda se lembrava dela. E sim, era ela. E eles não se viam há muito tempo. O tapa-olho também levitou no ar. E disse que queria vê-lo. E foi bom que coincidiu. E atrás dela estava uma estátua de pedra de um guerreiro. Enquanto o protagonista olhando para ele, pensei que o Toporru era a matriarca Caolho. E atrás dele estava o grande rei Umi, após o qual a voz de outra constelação disse que ele era um descendente da vontade coreana. Enquanto Doc voltou com grande surpresa e olhou para frente com um olhar em branco. Logo atrás dele estava um grande moeda redonda, 101, levitando no ar. E ele apenas olhou para ele sem dizer nada. O protagonista olhou para frente com grande surpresa e incompreensão, pensando em 101, e não entendia o que 101 tinha esquecido aqui. Enquanto uma moeda grande levitando no ar, bem na frente dele. Disse que estava feliz em conhecê-lo. Doc não entendeu o que estava acontecendo. Estava em estupor, esticando as mãos bem na frente dele. E com vergonha perguntou quem ele era. E a moeda respondeu que estava triste, que ele não o reconheceu, e ele imediatamente abriu mais os olhos. E percebi que esta é a figura histórica da moeda 101, aquela mesma moeda de prata. Empurrou bruscamente e disse que ele viu que estava fazendo excelente uso do estigma que ele lhe deu. No mesmo momento, a moeda de repente se virou e retratou o rosto de um homem com aparência coreana. E o protagonista, pensei que era o grande almirante Lee Sang-shin. Ele não conseguia descobrir como ficar em seu lugar. Inclinando-se um pouco para a frente, e cerrou as mãos em punhos, olhando na frente dele com grande surpresa. E disse que era um almirante, pensando que haveria pelo menos um coreano, mesmo que ele não tivesse uma gota de patriotismo em sua alma. E quem levaria tal reunião com calma? Neste momento, June estava sentada em uma das mesas do banquete e virou a cabeça para o lado, assistindo o que estava acontecendo com um olhar sério. Baldock disse que agradeceu por sua ajuda e perguntou por que ele estava nesta forma. E ele respondeu que escolheu tinha a aparência de todos. Não. Mas o protagonista continuou a ficar no lugar, no meio do tapete vermelho. Olhou para frente, perguntando o que estava acontecendo lá. E o almirante na forma de uma moeda. Voltando, disse que era tão... enquanto apenas uma grande sombra era visível na frente. Após que o almirante disse imediatamente que este é o criador da Hanjul. Ele até tem uma estátua em Gwanghwamun como ele.
e ele deveria saber sobre isso. Enquanto o Doc pensava que sim, como alguém pode não saber disso? E bem na frente deles, em uma série de 10.001 notas, apareceram no ar, retratando uma pessoa de aparência coreana e brilhando com uma luz amarela brilhante. O 10.001, Bill continuou a flutuar no ar, farfalhando um pouco e batendo ao vento. Enquanto o almirante disse que a forma simbólica reflete com o que a constelação está mais frequentemente associada. E acredita-se que eles têm circunstâncias semelhantes. Com ele, Waldo olhou para frente com grande decepção. E pensou com indignação que deixe o rei Sejong ser assim. No mesmo momento, o protagonista virou bruscamente para o lado, olhando para a grande moeda levitando ao lado dele. E que Lianchun deve estar na forma de um navio tartaruga. Várias constelações superiores estavam acima, no segundo andar, e observou o que estava acontecendo com um olhar arrogante e riu, enquanto Doc, voltando com uma expressão séria e calma. Em seu rosto pensou que no segundo andar, as constelações assumiram uma forma humana. E raciocinar que aparentemente a um alto custo de probabilidade. Constelações históricas adotaram uma forma simbólica, a fim de reduzir seus custos. De repente, o protagonista virou a cabeça para o lado. Olhou para frente, com grande surpresa e incompreensão. Enquanto bem na frente dele, na escada que leva ao segundo andar, um certo homem estava sentado. Ao lado dele estava uma espada enorme. No mesmo momento, Doc perguntou que tipo de constelação era essa, enquanto o almirante perguntou de quem ele estava falando. E provavelmente sobre ele. E ele raciocinou que era improvável uma constelação histórica, já que ele estava em forma humana, enquanto mesmo um homem em roupas quentes e armadura, sentou-se na escada e olhou para o lado, com uma expressão insatisfeita no rosto, segurando uma jarra de vinho na mão, e o almirante na forma de uma moeda. Disse que na Península Coreana não há constelação histórica acima dele. E o protagonista ficou muito surpreso com o que ouviu. E virou bruscamente para o lado, com grande surpresa no rosto, perguntando que ele também era uma constelação histórica. E ele respondeu que sim, e além disso, o mais forte deles, o mesmo homem que estava sentado ao lado, abruptamente levantou a cabeça e começou a beber vinho da jarra, em goles enormes, engolindo, e o almirante continuou a dizer que a criatura se levantou, não graças à fama entre as gerações subsequentes, mas graças às histórias que ele acumulou pessoalmente. No mesmo momento, ele continuou a dizer que ele era o melhor tipo de Goriel. E perguntou que ele tinha ouvido falar de tal coisa. E que ele tinha ouvido a questão de elevar ele ao status de uma lenda, foi recentemente criado novamente, enquanto o protagonista olhava para frente com grande surpresa e incompreensão, e ele, o próprio
homem continuou a sentar na escada com um olhar insatisfeito. Olhando para frente, inclinando-se muito para frente e segurando uma jarra de vinho na mão. O protagonista, como todas as constelações, ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo e direcionou seu olhar para frente. Até que uma voz desconhecida disse que todos deveriam se afastar. Os 2 juízes do submundo ficaram no lugar, ao lado da escada, e um deles segurava uma enorme foice preta na mão. Até que tudo ao seu redor, de repente, ficou em silêncio. Depois do qual, eles caminharam um pouco para frente. E disse que a rainha estava procurando por ele. Woldol ficou bem na frente deles, com uma expressão calma e incompreensível em seu rosto. Seus braços em seus lados imediatamente após isso. O almirante disse que ele era popular. E ele não achou que o segundo chão o chamaria para eles. Enquanto o protagonista avançava atrás dos juízes, olhando para o lado com um olhar calmo e interessado. Ele pensou que Yudenreich, claro que também estava vindo lá, enquanto 2 indivíduos desconhecidos para ele subiu as escadas junto com June. As constelações históricas estavam assistindo o que estava acontecendo, e o almirante disse que ele deve ter cuidado. Enquanto o Doc ouviu isso, voltou com um olhar sério e aprovador. E, à frente dele, 2 juízes do submundo subiram as escadas. Imediatamente após isso, o protagonista continuou a subir as escadas, seguindo as criaturas que o acompanhavam, passando pelo mesmo homem sentado na escada e segurando uma jarra de vinho na mão. Doc virou bruscamente para o lado com grande surpresa, olhando um pouco mais baixo, e ouviu a voz da espada mais forte Coriol, que virou a cabeça para o lado, com um olhar insatisfeito, dizendo que, no final, ele era tão patético quanto todo mundo. Curvando-se para os gatos do 2º andar. Ouvindo tudo isso, os 2 juízes do submundo, com uma ameaça e expressão aterrorizante em seus rostos, voltou e olhou para frente. No mesmo momento, o homem se levantou de seu lugar ao lado de Doc, subindo as escadas, que olhou para o lado com grande surpresa e interesse. Enquanto os juízes do submundo ficou em seus lugares e se virou para ele, perguntando sobre o significado das palavras que ele havia falado. E disse a ele que aparentemente queria morrer. E eles estão sempre prontos para organizá-lo. O tipo mais forte de Coril voltou bruscamente. Olhou para frente, com um olhar ameaçador e aterrorizante, perguntando por que todos eles iam lutar com ele. Por um momento ele insistiu em seu lugar e olhou para os juízes do submundo, segurando sua enorme lâmina nas costas. E o protagonista ficou ao lado dele na escada e olhou em sua direção, com grande surpresa e medo, pensando que ele era enorme. Os juízes do submundo ficaram em seus lugares, olhando para frente com grande medo e incompreensão. Todos os homens continuaram a dizer
que não havia sentido em torcer o nariz. Quando eles estavam apenas servindo as constelações lendárias, e eles eram apenas parasitas insignificantes, pegando as migalhas de sua lenda. Doc virou a cabeça um pouco para o lado, olhando para frente com um olhar assustado e expressão incompreensível em seu rosto. Pensando que os juízes do reino dos mortos também pode ser considerado lendário. Mas status é realmente devido à lenda de Perséfone. Ela mesma, e ele tá certo. Mas para tais palavras, ele pode ser agarrado à espada mais forte de Corio agarrando bruscamente sua lâmina com a mão, com grande raiva em seu rosto. Disse que ele nem sabe o que eles esqueceram em sua confiança. Naquele momento, ele correu para a frente com grande velocidade. Abaixou-se e começou a tirar sua enorme lâmina de sua bainha, emitindo energia branca. E disse que a ausência de divindades criadoras não lhes deu o direito de se exibir. De repente, uma das constelações abriu bem a boca e disse que eles deveriam parar, de repente, na mesma escada. A silhueta de Perséfone apareceu, que assistiam tudo o que estava acontecendo, enquanto a atenção estava focada nela. E juízes não devem iniciar conflitos sem sentido. E a melhor coreografia de espadas não deve ser tão rude. Perséfone ficou em seu lugar e olhou para baixo com grande desdém e um olhar presunçoso em seus olhos, enquanto seu manto verde tremulava ao vento. Um momento difícil, ela continua a olhar para frente. Sorriu um pouco, e seu olhar expressou um comportamento arrogante. E ela disse que eles não tinham se visto por um longo tempo, entre em contato com Kindiakia. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário oculto. E banquete de constelação. Suas condições e características. Depois do qual, com grande insatisfação, o melhor tipo de coreografia. Sentou-se em seu lugar na escada. E Doc continuou a subir, olhando para frente, com uma expressão séria e calma no rosto, escondendo seu descontentamento, pensando que ela estava novamente na imagem de você, fora e aparentemente tirar sarro dele é muito divertido. O protagonista, junto com Perséfone, subiu para o segundo andar e eles caminharam para frente. Enquanto várias constelações ficou bem na frente deles, comunicando uns com os outros. Imediatamente após este Doc perguntou como ela estava e ela ainda está voltando. Com uma expressão insatisfeita, o rosto dela disse que antes de sair, ele causou algum alvoroço em seu tatara. Enquanto ele olhava para frente com um olhar culpado, e em resposta apenas riu um pouco. No mesmo momento, o protagonista regalou os olhos. Olhou para frente, com grande surpresa e incompreensão. Percebendo algo interessante do jeito que todos, em um sofá azul, com as pernas cruzadas e a cabeça apoiada na mão. Sentou-se uma constelação de armadura e com uma cauda. Depois,
Esta constelação virou-se bruscamente para o lado e olhou para frente com um olhar arrogante e presunçoso. Após o qual, ele girou bruscamente na outra direção. Como se não tivesse interessado, Doc continuou a avançar, virando o olhar para o lado. E ficou muito surpreso, pensando que este era o rei dos macacos. E ele provavelmente sempre teve esse personagem. O protagonista dirigiu seu olhar severo e sério para o lado, inclinando levemente a cabeça para baixo. E razão pela qual ele entendeu aproximadamente como as coisas eram. No segundo andar, ao mesmo tempo, ele e Perséfone se aproximaram da mesa do banquete. E ela apontou para ele sorrindo um pouco. E ele raciocinou que Perséfone estava parado no centro. Ao lado, havia várias constelações, com expressões insatisfeitas em seus rostos. E razão sombria de que o Olimpo estava no leste, em um lado completamente diferente. Um monge budista sentou-se em um sofá azul e com os olhos fechados. Meditou enquanto tábuas com inscrições voavam ao seu redor, enquanto outras constelações estavam ao seu redor. E o protagonista, razão pela qual os betas estavam no oeste, no mesmo momento, longe de todos. O rei dos macacos sentou-se no sofá, com um olhar presunçoso e razão sombria, que no norte há a constelação sem nebulosa, ou pequenas nebulosas, bem como o rei dos macacos. Após o qual o Doc voltaria com um olhar sério e pensar que eles eram fáceis de reconhecer pelas asas em suas costas. Bem atrás dele estavam várias constelações com asas enormes, e ele raciocinou que Idan estava no sul, uma constelação com cabelos loiros e roupas pretas. Piscou para ele sorrindo um pouco e expressando boa vontade com sua aparência. Doc virou a cabeça para o lado. Olhou para frente com grande surpresa. Não entendi o que estava acontecendo. Congelado no lugar pelo que ele viu. Imediatamente após isso, o protagonista sente-se em sua casa, na mesa do banquete, e virando a cabeça para o lado, com grande mal-entendido. Ele raciocinou que o anjo estava em um vestido preto. E em tal roupa, ela parecia mais um demônio. Ao mesmo tempo, uma imagem de uma menina com grandes asas brancas atrás das costas, parado em um vestido preto. Olhou para frente, com uma expressão presunçosa no rosto, sorrindo um pouco, e ele raciocinou que ela parecia um demônio. Daryl continuou a sentar-se à mesa do banquete. E pensei que desde que ela estava aqui, então ele imediatamente disse que a rainha do reino dos mortos deve permitir que ele faça uma pergunta. E estendeu a mão para o lado. E Perséfone, que estava sentado bem na frente dele, na mesa do banquete, Fiquei muito surpreso com o que ouvi. E perguntou qual era a pergunta. No mesmo momento, o protagonista inclinou-se ligeiramente para o lado com medo, um constrangimento em seu rosto. Perguntou o que ela poderia fazer então. Uma imagem apareceu em sua cabeça de um sábio, parado no meio do espaço,
em um manto como se consistisse em um grande número de estrelas, que com um olhar atencioso segurou a mão no queixo, e Doc perguntou que a constelação do conspirador oculto também tinha chegado ao banquete. No mesmo momento, o cinza falar sobre caminhando até o microfone e entrando no púlpito. Disse que a cerimônia de herdar a história estava começando, depois do qual ele continuou a dizer que eles estavam perguntando a todas as encarnações para ir para a sala dos segredos, enquanto as pessoas que estavam no salão de banquetes virou-se para o lado e observou o que estava acontecendo, com grande surpresa e expectativa. E bem na frente deles, Relâmpago Amarelo brilhou com uma luz brilhante. Um grande número de pessoas que continuou de diferentes países e estavam no mesmo salão de banquetes. Ficaram em seus lugares quando, de repente, bem na frente deles, do nada, várias portas apareceram lindamente decoradas. E eles exalavam um brilho dourado, brilhante. No mesmo momento, Doc lembrou os eventos do passado recente. Como ele olhou para frente, com uma expressão séria e ameaçadora no rosto. Enquanto Perséfone perguntou sobre o esquema oculto, ela se sentou em seu lugar. Ana inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, levantando a mão para ela e tocando sua testa com um olhar pensativo. No mesmo momento, ela, continuando a sentar em seu lugar na mesa do banquete, disse que ela não tinha certeza. E a cerimônia de herdar a história estava prestes a começar. E ele já deveria ter tomado uma decisão. Porque muitas constelações gostaria de tirar vantagem de seu avivamento. Waldock sentou-se à frente dela, na mesa do banquete, com um olhar sério. E pensei que mesmo Perséfone não sabia. Perséfone continuou a sentar-se em sua casa, inclinando a cabeça ligeiramente para baixo. An olhou para frente, com um olhar ameaçador e furioso, dizendo que, é claro, em seu espírito, ele provavelmente recusaria todos eles novamente. Mas aqui, essa escolha estaria errada. Doc lembrou-se das palavras de Perséfone, dizendo que haveria uma luta de direitos autorais em torno de sua história. E ficou em seu lugar, bem na frente da Golden Door, voltando e perguntando de onde vieram as histórias. O protagonista ficou em seu lugar, no meio do salão de banquetes, cheio de constelações. E, voltando um pouco, lembrou-se das palavras de Perséfone, dizendo que muitos alegariam que sua história é deles. E isso resultaria em outro problema. Doc lembrou como ele esperava, inclinando a cabeça ligeiramente para baixo, com uma expressão severa e séria no rosto. E perguntou o que ela estava realmente pedindo a ele para escolher. Olympus Perséfone continuou a sentar-se em seu lugar e inclinando levemente a cabeça para baixo. Apoiou-o com a mão, com um olhar arrogante para a frente. Ela disse que, nem um pouco, e esses tolos eram desprezíveis para si mesma. Enquanto a protagonista raciocina que ela não estava mentindo. E nos caminhos da sobrevivência. Foi dito que Perséfone estava em desacordo com o Olimpo. Perséfone continuou a sentar-se em seu lugar,
em uma cadeira confortável, cruzando as pernas e colocando as mãos no apoio de braço, olhando para frente com um olhar arrogante, enquanto atrás dela estavam as constelações dos deuses do Olimpo. E olhou para as costas dela com desprezo.